Mona Lisa de bigode, obra do francês Marcel Duchamp, criou um choque no mercado das artes plásticas em 1919. Nestes últimos 90 anos, a arte que rompe barreiras, provoca deboche e até ofende símbolos religiosos se espalhou por galerias e museus. Estas obras conseguiram respeito e atingiram preços estratosféricos. O aquário com um tubarão morto mergulhado em formol, criação de Damien Hirst, foi vendido em 2004 por 12 milhões de dólares. 2 anos depois veio a notícia. O corpo do animal havia entrado em decomposição. O fato provocou muita polêmica sobre um suposto apodrecimento da arte produzida hoje em dia. O jornalista carioca Luciano Trigo vai fundo nesta reflexão. No livro A Grande Feira, uma reação ao vale tudo na arte contemporânea, ele mostra como esta história começou e expõe conclusões sobre os caminhos da arte conceitual no Brasil e no mundo. Quando é que começou esse vale tudo? Mais ou menos no final dos anos 70, início dos anos 80, 2 críticos de arte, Arthur Danto e Hans Bellmer, escreveram livros defendendo a tese que a história da arte é terminada, ou de que a própria arte é terminada. Quer dizer, no sentido que deixava de ser uma sucessão de movimentos que contestavam as escolas anteriores para ser uma área em que os artistas passavam simplesmente a reciclar recursos e materiais do passado, procedimentos do passado. Por exemplo, o célebre procedimento Marcel Duchamp, que designou uma roda de bicicleta ou um urinol como obra de arte, já em 1913, 1917, passou a ser uma prática recorrente entre artistas contemporâneos, o que eu chamo no livro de arte por designação. O artista designa um objeto como arte e, em vez de produzir um quadro, uma pintura, uma escultura. Por isso é que eu falo que existe um vale tudo, uma pluralidade de escolas e movimentos, mas que compartilham essa matriz conceitual na qual o artista deixa de precisar ter talento, ou estilo, ou originalidade, para poder simplesmente designar qualquer coisa como arte. Nós estamos no Museu Nacional de Belas Artes. Esse prédio já abrigou a Escola Nacional de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até mais ou menos na década de 70, né? Esse problema que você está descrevendo, ele começa na escola, ele começa na formação do artista? Com certeza. É sintomático que o curso de Belas Artes tenha ido para a Ilha do Fundão em 75, mas o acervo da Escola Nacional de Belas Artes ficou aqui no prédio. Esse prédio de 1938, na verdade, mas o núcleo da coleção é a coleção que veio com Dom João VI, família real, em 1808 já, com obras de artistas europeus, e mais tarde enriquecida pelos artistas que integraram a missão francesa e depois a Academia Imperial. Ou seja, até 75, os estudantes de Belas Artes no Rio de Janeiro aprendiam convivendo com esse acervo importantíssimo de pinturas e esculturas do século XIX e início do século XX. Eles foram para o Fundão, se afastaram até geograficamente dessa ideia de arte e passaram a aprender a arte como uma coisa mais conceitual, menos ligada às convenções da pintura, da escultura, e mais ligada a essa tradição que vem de Duchamp, continua com Andy Warhol, da arte mais ligada ao mercado, à fabricação em massa, em série, sem a mão do artista presente, porque muitas vezes hoje o artista nem toca na obra que produz. Ele tem uma equipe de assistentes que dá matéria à ideia que ele concebe. Por que você escolheu essa obra do tubarão mergulhado em formol para ser a capa do livro? O que ela simboliza? Bom, ela é representativa da arte contemporânea em vários aspectos. Primeiro, é um artista que foi, de certa forma, inventado por um agente britânico chamado Charles Saatchi, que era publicitário antes de se tornar agente de artistas. E é uma obra em que o Damien Hirst simplesmente concebeu a ideia e mandou a equipe de assistentes dele fabricar. Tudo que o Damien Hirst faz, ele não coloca a mão. Por quanto foi vendida essa obra do tubarão e esse valor astronômico, o que ele representa? Bom, representa o momento em que a arte virou objeto de especulação absurda, não é? Esse tubarão foi vendido por 2 milhões de dólares em 2004
E 2 anos depois, o tubarão começou a se decompor, que é um cadáver de tubarão mergulhado numa solução de formol. E quando ele começou a se decompor, gerou-se uma pequena celeuma, né? Essa obra decomposta vai perder o valor, a gente pode trocar o tubarão, vai perder a autenticidade. Imagina você. É muito simbólico, né? Sim. Esse apodrecimento. O apodrecimento é muito efêmero e passageiro, né? Como o valor das próprias obras, que ano após ano estão na mídia como a grande revelação da arte contemporânea, e no ano seguinte são esquecidas, né? Porque a arte aderiu a uma lógica do espetáculo, do show business, da moda, em que você não tem mais os conceitos de autoria, de permanência, de autenticidade, de originalidade, de estilo, nada disso conta mais. O que importa é você estar na mídia como uma estrela e integrar um circuito de relações que te reconheçam como artista. E qual é o papel nesta história, né, dos principais personagens? O próprio artista, o galerista, o marchand, o crítico de arte, o jornalista especializado. Eles são chamados atores do sistema da arte, né, que sempre existiu. Só que, diferentemente hoje, até os anos 80 também, esses atores representavam interesses diferentes e muitas vezes opostos. Então era do atrito entre os interesses do artista, do crítico, do curador, que surgia uma hierarquia de valores, um sistema de seleção, de crivo, de chancela, que garantia que o artista que saísse vencedor no final era realmente de qualidade superior. Hoje não. Primeiro, a crítica perdeu completamente relevância. Um crítico brasileiro, há pouco tempo, o papel da crítica deixou de ser de julgar para simplesmente testemunhar ou assistir à produção contemporânea, né? Os curadores, muitas vezes, fazem também o papel de críticos, ou de agentes, ou de galeristas. As instituições, muitas vezes, são dirigidas por pessoas que têm interesses comerciais também na obra. Ou seja, passou a existir uma promiscuidade entre esses agentes, o que faz com que o interesse mercadológico comercial prevaleça sobre critérios estéticos na avaliação da obra. E os curadores e galeristas, por que eles teriam interesse em valorizar justamente essa arte que é mais efêmera e que muitas vezes também não é tão atraente para as pessoas terem nas suas casas? Na verdade, o pequeno comprador de arte, que ainda valoriza a pintura, a escultura, tem pouco impacto econômico no sistema da arte como um todo, né? É sugestivo que essa mudança se dê justamente nos anos 80, que é quando triunfa o neoliberalismo no mundo, né? Então a lógica de mercado passa a triunfar também no sistema da arte. Então, para o sistema da arte não é interessante se depender de incertezas. Da mesma forma que você não pode depender da avaliação de um crítico que pode não gostar ou não aprovar a obra que o curador ou o galerista precisam que faça sucesso, da mesma forma eles também não vão investir em artistas que dependam de uma técnica ou de um talento que é subjetivo e individual. Eles precisam simplesmente que um artista produza uma obra que seja reconhecida internacionalmente ou nacionalmente pelo sistema da arte e que reproduza esse sistema, essa articulação, essa engrenagem. Uma questão que você coloca no livro é também, digamos assim, a morte da vanguarda. Né? A vanguarda existiu, cumpriu seu papel, né? No século passado. A gente foi vendo vários movimentos surgindo nas artes plásticas, mas o que acontece com o nosso momento atual? É impossível ter vanguarda? É impossível se criar algo de novo? É impossível se romper com o passado? O século XX testemunha 2 momentos de explosão de vanguardas, né? O primeiro no começo do século, quando ocorreu o dadaísmo, o futurismo, o surrealismo, o suprematismo, outras escolas que rompiam completamente com as convenções, com o cânone da arte, que era ainda preso a uma noção acadêmica conservadora. Mais tarde, nos anos 60, 70, surgiu uma nova série de movimentos e escolas que tentavam contestar os valores dominantes. Então, por exemplo, a arte especificamente situada, ou além da arte que era feita em paisagens abertas, as performances, as instalações, que nasceram como reação às galerias e aos museus como instituições que transformavam a arte em produtos e mercadorias. Você vê, curiosamente, hoje uma instalação é feita para ficar confinada numa sala apertada de um museu. É uma contradição em termos. A instalação é feita para ser uma coisa efêmera e fora do sistema que transforma a arte em mercadoria. Ela nasceu assim. Nasceu assim e hoje ela foi absorvida, cooptada, digamos assim, pelo mercado, pelo sistema da arte contemporânea. O curioso é que os próprios artistas, talvez por falta de conhecimento histórico, não se dão conta disso. Eles produzem instalações
obras usando materiais efêmeros, e as instalações vão para museus de arte contemporânea, muitas vezes, em poucos meses, os materiais, por serem efêmeros, se desgastam, se decompõem, e a obra vai para a reserva técnica do museu, passa o resto da vida sendo recuperado e nunca mais volta a ser exposta. Quer dizer, é um sistema que está com muitas contradições, realmente, hoje em dia. Quando a gente observa essas esculturas, esses moldes aqui, por exemplo, a gente sabe, a gente bate o olho e diz, isso é uma obra de arte. Não existe nenhuma dúvida. No caso das instalações, da arte conceitual, e nessa tentativa de ruptura com o passado, de eterna busca por uma vanguarda, que talvez não seja mais possível, como você diz, a gente vê muitas tentativas até de chocar o público, ou de desrespeitar símbolos tradicionais, símbolos até religiosos. Nessa hora, como é que a gente consegue distinguir o que é arte e o que não é? Aí muitas vezes se faz uma confusão, porque em vários momentos da história da arte, obras realmente inovadoras causaram escândalo, né? Toda transgressão provoca escândalo, mas nem todo escândalo é fruto de uma transgressão. O Chico Buarque tem uma frase que fala: toda loucura é genial. Aliás, nem toda loucura é genial, nem toda lucidez é velha. Isso acontece muito na arte, né? Nem toda loucura é genial. E nem toda lucidez é velha. É velha. Muitos artistas querem reproduzir procedimentos também do passado. Por exemplo, o André Serrano, que mergulhou um crucifixo em urina e chamou isso de obra de arte, causou uma reação muito grande até de grupos religiosos dos Estados Unidos. Mas a defesa dos artistas é essa, quer dizer, que por ser uma obra que está à frente do seu tempo, não é compreendida. Só que isso é um sofismo, né? Porque senão qualquer bobagem que se fizesse, que tivesse poder de chocar, seria uma grande obra de arte. A gente sabe que não é verdade. A transgressão é mais um procedimento que teve um sentido histórico em determinados momentos do século passado, em que os artistas contemporâneos reproduzem, mas sem que isso faça qualquer sentido. Quer dizer, o problema da arte contemporânea não é ser transgressora ou avançada para o seu tempo, ela é ser uma arte voltada para o passado, que só reproduz coisas que já foram feitas. Qualquer artista que ganhe relevância na mídia hoje, ou que venda uma obra por um valor muito grande, se você pesquisar, você vai encontrar obras parecidas, muito semelhantes, feitas há 40, 50 anos atrás. Em 1950, o Lúcio Fontana, um artista italiano, irritado com os limites da tela, esfaqueou uma tela, rasgou uma tela em branco, e isso teve uma relevância histórica para a época. O Yves Klein, também de uma forma muito ousada para a época, deixou uma galeria vazia e chamou a exposição de Levi do Vazio, nos anos 50 também. Piero Manzoni colocou os próprios elementos em latinhas que eram vendidos a pesos de ouro. Isso tudo tinha o poder de chocar e até uma função de balançar um pouco as convenções nos anos 50 e 60. Fazer isso em 2009 não tem o menor sentido. Quer dizer, qualquer adolescente hoje é capaz de desenhar um bigode da Mona Lisa. Isso só tinha sentido no começo do século passado. Marcel Duchamp fez isso, teve realmente alguma relevância. Um artista não é só o que ele produz. Ele é o que ele produz vai ao seu contexto, né, o seu contexto histórico. E no contexto atual, numa Bienal de São Paulo, por exemplo, um curador justificar que é um protesto, é importante para a arte contemporânea brasileira, a gente tem um andar inteiro vazio, como se não tivesse nada para mostrar. Qual é a sua opinião? Isso realmente é um símbolo da situação confusa em que a arte se encontra hoje, né? Quer dizer, para você provocar reflexão do público sobre o vazio, você não precisa o andar inteiro do Bienal, né? Basta ler um artigo, enfim, há formas mais simples, mais baratas de provocar reflexão sobre a arte. O próprio modelo da Bienal está em crise no mundo inteiro, né? Já não funciona como funcionava antes. Embora existam mais de 200 bienais no planeta, a impressão que se tem é de que esse modelo está decadente. Talvez porque, com a crise econômica global, toda esse frisson que alimentava o sistema da arte internacional também tenha sofrido um impacto muito forte, né? Porque a arte contemporânea é muito sujeita a movimentos de mercado, né? No momento em que ela assume uma lógica de especulação, ela passa a funcionar como uma bolsa de valores, né? Em que a especulação é muito grande. E as próprias pessoas do mercado financeiro, né,
estão entre os maiores colecionadores de arte contemporânea hoje. Os grandes booms de arte contemporânea refletiram algum momento de ascensão econômica de algum país, ou do Japão nos anos 80, ou a da China, até pouco tempo atrás. Eram novos milionários que precisavam de formas de investir o dinheiro e que viam na arte uma maneira interessante até de obter distinção, porque não só como investimento, mas dá a eles um status simbólico que outras formas de investimento não dão. E esses profissionais do mercado financeiro que tomaram um duro golpe na crise econômica mundial eram também os principais compradores desse tipo de arte. Sim, é interessante observar que a arte moderna ou clássica resiste muito mais a esses golpes de mercado do que a arte contemporânea, né? Um artista contemporâneo dos anos 80, que valia milhões, hoje pode não valer nada. Né? Enquanto e os grandes nomes? Os grandes nomes sobrevivem, mesmo até o expressionismo abstrato, por exemplo, Jackson Pollock, que as pinturas a óleo dele valem milhões e é um valor consistente, enquanto artistas dos anos 80 e 90 que chegaram a ser apontados como grandes gênios, hoje ninguém lembra deles. E qual foi o papel da fotografia nesse processo? A fotografia demorou a ser reconhecida como forma de expressão artística. Foi finalmente, que é positivo, mas teve também alguns efeitos colaterais. Por exemplo, a necessidade de se fabricar uma escassez artificial. Já que a fotografia não tem exatamente o original, você pode reproduzir indefinidamente negativo. Por uma fotografia ter valor de mercado, o artista faz uma tiragem de uma foto de 6 ou 8 exemplares e destrói o negativo, por exemplo. Né? Uma maneira artificial de produzir valor. Agora, em fotografia tem muitos artistas que simplesmente trabalham reproduzindo imagens do cotidiano, da publicidade. Por exemplo, um artista muito valorizado é o Richard Prince, que pega imagens de anúncio de cigarro, por exemplo, tira tudo que for slogan, palavra, letreiro, discurso, deixa só a imagem, amplia monumentalmente, dá um tratamento e vende isso como uma obra dele. Ou a artista americana Shirley Levine, que reproduz, literalmente, sem mexer em nada, fotografias de artistas do começo do século e coloca o nome dela, como se isso fosse uma obra dela própria. Né? A única coisa que ela fez foi depois um outro artista fez a terceira versão. Quer dizer, isso vai ao infinito. E aí você no seu livro fez a quarta. Fez uma brincadeira reproduzindo a quarta e assumindo a autoria da obra. Né? Na verdade, as imagens são idênticas. Você vê, isso na literatura seria inconcebível. Né? O Jorge Luiz Borges tem um conto que brinca com isso, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, que é um escritor que reescreve Dom Quixote palavra por palavra. Isso jamais seria levado a sério na literatura ou na música, seria simplesmente considerado plágio. Mas nas artes plásticas há uma falta de critério tão grande hoje que isso é reconhecido como arte e vendido por centenas de milhares de dólares. O artista que escreve a orelha do seu livro, Gonçalo Ivo, que é um grande pintor, ele diz que falta magia, amor, poesia. A arte hoje, aos artistas que estão começando ou estão já nessa carreira hoje em dia. Você concorda? Concordo. A arte sempre esteve ligada a um espírito de contestação, a uma realização, uma vocação, de um impulso interior. Isso se perdeu quando a arte se rendeu ao mercado e se institucionalizou, como acontece hoje. Né? Infelizmente é verdade. E o próprio Gonçalo Ivo sofre a resistência de muitos artistas que combatem a pintura, ele é um pintor ainda, e o Jean Guy Bonfante, que é outro artista que é assim prefácio no meu livro, também sofre muito com essa resistência a quem se mantém fiel à pintura e à escultura. Por quê? Porque pintor e escultor precisam ter técnica, talento, não basta ter o poder de designar uma coisa como arte, como a maioria dos artistas hoje tem. Qual seria o seu conselho para quem está sentindo essa vocação e quer seguir a carreira nas artes plásticas hoje em dia? Em primeiro lugar, conhecer a história da arte, conhecer a técnica da arte, mesmo que você não vá ser um pintor, você tem que saber como pintar. Mesmo que você não seja um escultor, você tem que ter noções da técnica de escultura. Porque você vê, o Picasso chegou aos 80 anos falando que demorou a vida inteira para aprender a desenhar como uma criança. Ele não começou desenhando como uma criança, aliás começou, né? Mas ele precisou passar por todo um aprendizado, um amadurecimento. Isso não vem de graça à toa, exige disciplina, sacrifício, esforço. Independente do suporte, se é cultura ou escultura, ou até mesmo a arte materialista conceitual, o importante é que o artista acredite no seu talento, que conheça a história do que ele faz, conheça os artistas do passado e tenha a ambição de fazer alguma coisa que supere o que já foi feito. Então, eu acho que falta hoje a ambição, mais que tudo.
Os artistas estão conformados em fazer uma arte domesticada, inofensiva, que simplesmente recombina elementos do passado, porque assim é mais fácil ser absorvido pelo mercado. Esse descompromisso com o mercado que havia há poucas décadas atrás está faltando para as novas gerações. Então são duas coisas. Uma, estudar, e duas, não pretender ganhar dinheiro, fazer sucesso com a arte. A arte verdadeira ignora essa ambição. E o renascimento da pintura, um novo período de valorização da pintura, como algumas pessoas já estão dizendo que vem por aí. Você acha também? Mais importante que o renascimento da pintura em si é que os artistas, seja qual for o suporte que eles utilizem, voltem a ter uma ambição de fazer alguma coisa nova, de valor. Eu acho que tem coisas interessantes sendo feitas em pintura, até instalações, em alguns casos, só que são ainda casos isolados, né? O modelo que prevalece ainda é esse da arte por designação, em que o sistema de arte é guiado sobretudo por impulsos de mercado, por regras de mercado, ignorando o valor estético da obra. Luciano Trigo, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a você.